E chegou a hora da nossa entrevista semanal, que hoje é com a Van Ted, minha querida amiga e que eu considero a maior revelação da ufologia brasileira dos últimos anos. Ela é consultora da UFO, assim que eu a conheci e conheci o seu talento, já chamei ela para dentro do corpo de consultores da UFO. 95 ou mais por cento da ufologia brasileira, os ufólogos que realmente produzem estão dentro do conselho editorial da UFO. E, engraçado, eu faço um parênteses aqui, quando você vê alguém detonando a revista UFO por aí, ou eu, vai ver, ele deve ter sido um consultor no passado, na bola a gente teve que excluir ele. Acontece com muitos casos aí, vocês só pesquisarem, me perguntam, que eu digo para vocês e mostro por que ele foi excluído. Mas enfim, ela é escritora, estudiosa e pesquisadora da teoria dos antigos astronautas. Podia bem estar no Alienígenas do Passado, hein, Ivan? Em especial, é ativista da versão da tese formulada pelo eminente pesquisador Zecharia Sitchin. Eu acho que ela que mais conhece, de longe, quem mais conhece a teoria dos antigos astronautas do Sitchin. E recentemente publicou o seu primeiro livro, que já está na segunda edição, intitulado Anunnaki, a Era dos Deuses. A segunda edição foi feita pela Biblioteca UFO. E por falar nisso, recentemente nós também publicamos o livro Anunnaki em Marte, do Mike Bara, esse sim do programa Alienígenas do Passado, do History. E eu estou fazendo uma oferta para vocês, para que vocês tenham a oportunidade de ter essas duas obras. Elas estão de R$ 113,10 por R$ 80, mas é só até a meia-noite de hoje, tá? De R$ 113,10 por 80, 30% de desconto. Dá para perder? Vocês vão ter Anunnaki na Terra e Anunnaki em Marte. Entenderam o link? A obra da Van, assim como a obra do Mike, oferece grande quantidade de informações, uma importante reflexão sobre o que aconteceu no passado da Terra e como os extraterrestres nos influenciaram para que sejamos como somos hoje. Ela tem grande atuação nas redes sociais. E é uma satisfação falar com a TED. Vamos lá. Oi, Ivan, tudo bem? Como é que você está? Aí no interior do Paraná, frio, e logo, segundo o governador, lockdown aqui no estado, hein? Frio pra caramba, Javaé. Frio pra caramba. Hoje tem o solzinho, tá gostoso, mas mesmo assim, bem frio, muito vento. Mandirituba, terra das abelhas. Muito legal. Abelhas, é? Mandirituba quer dizer muita abelha. Olha, vivendo e aprendendo. Ô, Van, eu ontem recebi de você o teu arquivo PDF. Se você me permite, enquanto a gente conversa, eu vou pedir para o Hudson, nosso produtor, passar algumas páginas do programa, porque eu acho espetacular. E você tem que informar para nós, para a gente colocar no vídeo, como que as pessoas podem adquirir esse PDF de você. Tá? Eu sei. Por enquanto, é um PDF que eu preparei para os apoiadores do projeto das histórias em quadrinhos sobre os Anunnaki, no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Uhum. E esse projeto foi iniciado em 2017. A campanha esteve no ar, no Catarse, no final do ano de 2016. Em 2017, nós começamos a produção artística dessa revista. E foram 3 longos anos para somente a arte em PB ficar pronta. E a arte está fantástica. E, recentemente, nós conseguimos terminar a colorização dela. E eu passei esses últimos dias, semanas, diagramando, fazendo revisão de texto, diagramando a própria revista. E, enfim, ela está pronta. E esse PDF foi para os apoiadores do projeto no Catarse. Então, só neste primeiro momento,
eles têm prioridade e o PDF é só para eles, né? E para alguns amigos privilegiados como você, que tiveram a oportunidade de ver antes de todo mundo. A minha opinião de editor com 40 anos de experiência é que ficou um trabalho soberbo, soberbo. Eu acho que você pode e até deve oferecer esse produto para quem está nos assistindo, porque é uma forma de financiar o teu esforço de décadas de pesquisa isolada, aí onde você está, em Mandirituba, da saga dos Anunnaki. Ninguém conhece tão bem quanto você a saga dos Anunnaki. Eu tenho intimidade com eles. Ontem eu fiz uma live e contando a história da Inanna, o povo assim, parece que você estava lá vendo a história, né? E eu me sinto às vezes vendo a história. Por isso que eu me propus a fazer os quadrinhos, para contar essa história e fazer ela chegar a pessoas que jamais abririam um livro do Zeharia Sitchin para ler. E é uma história tão fascinante, tão incrível, que parece fantástica, e mitologia, e até certo tempo atrás, era tratada como mitologia. Né? Os caras não tinham como perceber que aquilo era uma história real. Aí o Zeharia Sitchin, agora, na era espacial, conseguiu ver nos textos toda uma história verdadeira, com foguetes, com naves, com extraterrestres. E isso tudo faz parte da nossa história como humanidade terrestre. E é muito interessante. E então eu fiz os quadrinhos porque é uma linguagem. Quem nunca leu um quadrinho? Quem nunca leu um quadrinho? É verdade. Todo mundo já leu um quadrinho, né? E é uma linguagem pop. E levar essa história, que é complicada de entender, para uma versão, para uma linguagem Popular. geek, nerd, popular, né? Vai atingir uma galera que consome quadrinhos e que vai se interessar em ler os livros do Zeharia Sitchin após ler os quadrinhos. E ler o teu livro. Então, é para... Oi? E ler o teu livro também. O meu livro, sim, o meu livro, um livro que tenta explicar boa parte da teoria do Zeharia Sitchin para quem leu o Zeharia Sitchin e não conseguiu entender. A verdade é essa, o meu livro é Van, aprofundando isso, né? a pergunta que não quer calar. Nós somos filhos dos Anunnaki e quem são esses Anunnaki, afinal, ou quem foram? Anunnaki é uma palavra de origem acadiana, Ah, que seria o italiano do sumério, né? Do latim sumério. Assim, o sumério é o latim e o acadiano é o italiano. Né? Então, a Anunnaki vem da palavra da língua acadiana e significa aqueles que do céu vieram para a terra. Então, isso nos remete à ideia de extraterrestres. você vieram do Extraterrestres? céu para a Terra. Mas eles seriam os nossos pais, os criadores da raça humana? A raça humana já existia em seu formato primitivo aqui na Terra. O homem, em seu estágio primitivo, já existia aqui no planeta quando eles chegaram. O que eles fizeram foi nos adiantar na evolução através da engenharia genética. Né? Então, eles não criaram, eles nos transformaram, eles impulsionaram a nossa evolução para um grau mais avançado. Eles deram um upgrade na raça humana. Um upgrade é a palavra certa. Mas eles também usaram a raça humana para interesses próprios deles, né? Eles nos projetaram para ser trabalhador primitivo. O termo em sumério é Lulu Amelu. Por coincidência, nós chamamos nossos pets de Lulu. Lulu, vem cá. Né? E nós éramos assim chamados. Lulu Amelu. Ah, Trabalhador
primitivo. E não passávamos disso no início da história da humanidade. Éramos isso, trabalhadores primitivos, ou, resumindo, escravos. Foi assim, de um jeito muito torto, que surgiu a humanidade terrestre. Mas isso é página virada, né? Isso foi muito lá no começo da nossa história. Hoje nós estamos num grau de, há muito tempo atrás, isso especificamente após o dilúvio, quando tudo começou a mudar, né? Nossa relação entre os Anunnaki, né? Já não éramos mais simplesmente trabalhadores primitivos criados para a servidão. Éramos, a partir de então, coadjuvantes na história da Terra, na construção das civilizações. Ou seja, tudo bem, eles chegaram, eles nos transformaram, deram um up em nós, nos usaram, mas nós também temos um benefício. Nós também beneficiamos desse up. Nós somos quem somos, embora ainda sejamos meio tortos, né? Meio complicados até hoje. Nós somos feitos à imagem e semelhança desses extraterrestres, e eles também são meio tortos, meio bagunçados, e são superiores em tecnologia, são mais avançados, estão milhares, milhões de anos na nossa frente em termos de evolução e de tecnologia, mas nós estamos seguindo os mesmos passos dos nossos criadores, né? E de um jeito torto nós estamos avançando como raça planetária. Vai demorar muito ainda para a gente pegar nosso diplominha de universidade, mas a gente está indo bem, Javé, a gente está indo bem. Eu acho que a gente está indo super bem. Olha quantas coisas nós estamos realizando, né? Esses dias atrás você comentou, eu também comentei, a Crew Dragon no Falcon 9 sendo lançado, o foguete volta no mesmo lugar. Eu me arrepio quando eu vi a decolagem do Falcon 9, eu falo, pô, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Com certeza nós vamos chegar lá. O destino da humanidade é nas estrelas, é explorar o espaço, é criar novos mundos, explorar novos planetas, é levar a civilização terrestre para outros lugares no espaço. É o nosso destino, estamos fadados a isso, fazemos parte disso tudo. Como diria o Cabo Daciolo, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus mesmo, porque, olha, nós vamos chegar lá, Giovanni. Nós vamos chegar lá e nós estamos indo com muita rapidez. Muita rapidez, sabe? Cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu tenho uma pergunta para você. Logo depois de publicar o teu livro, Anunnaki, a Era dos Deuses, eu publiquei um livro aí, lindo, 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 lindo. Foi um dos livros que me deu mais prazer de produzir, porque você sabe que eu leio tudo, eu produzo a arte final, eu faço tudo. É muito lindo esse livro, essa capa maravilhosa. A cada página eu falava, meu Deus, a qualidade do trabalho dessa moça, não é possível. Entende? Aí, após eu publicar o teu livro, eu entrei na onda dos Anunnaki, porque eu acho que esse é um assunto fascinante, que tem que ser de conhecimento de todos, né? E aí eu publiquei o livro do Mike Bara, Anunnaki em Marte. O que você fala disso? Os Anunnaki colonizaram Marte, viveram em Marte, Lua, vieram para a Terra. Como é que foi essa história? Os Anunnaki colonizaram o sistema solar inteiro. Sério? A região do céu que eles ocupam vem desde Órion, Sirius. Então, imagine tudo que eles podem ter ocupado nesse espaço, desde lá até a Terra. Eles ocuparam tudo. Eles estão nas luas de Júpiter, eles estão nas luas de Saturno, eles estão em Ceres, eles estão em Marte, eles estão em todos os lugares. Então, agora, você diz, nesse instante, ou eles... Nesse instante. Nesse instante. Então, eles estão aí. Acredita que o sistema solar, luas e planetas, sejam, em grande parte, habitados por eles?
Com certeza tem ao menos bases de exploração. Eles estão... bom, a gente sabe que tem muitos relatos que dizem que os extraterrestres, em geral, de forma geral, vêm para a Terra em busca de minérios. Né? Minério? De forma geral, que os extraterrestres estariam interessados em nossos minérios. De forma resumida, digamos, em particular, os Anunnaki estão interessados em nossos minérios, né? Eles usam todo tipo de minério e, em especial, através da teoria de Sitchin, o ouro. O Sitchin propõe que eles vieram atrás do ouro para restaurar a atmosfera comprometida do planeta deles. Mas que eles já teriam conseguido isso a essa altura, e aqui na Terra eles nem estão extraindo mais. O ouro, pelo menos, né? Você está usando o verbo no presente. Eles estão... Porque eles estão aí. Os Anunnaki não existiram, eles existem. Né? Eles estão aí. Eles seriam os nossos visitantes extraterrestres? Provavelmente um deles. Agora, se fala em muitas raças visitando o nosso planeta. Arqueologicamente falando, nós só temos evidências dos Anunnaki. Nós não temos evidências de outros seres. O que parecem em algumas esculturas, em alguns relevos que a gente vê, principalmente no México, onde parece que temos seres greys, na verdade, para mim, são óculos, são visores, né? Não são greys, são os próprios Anunnaki, vestidos com seus capacetes, com seus visores, e que nos dá uma ideia, né, muito próxima dos greys. Pela teoria de Sitchin, os greys seriam apenas serviçais dos Anunnaki, seriam robôs, seriam robôs biológicos, androides. Uhum. E em muitos relatos de abdução, eu já prestei atenção em alguns relatos, onde dizem que os greys têm uma voz robótica. O que me leva a lembrar do que o Sitchin fala, né? Desses que nos textos mesopotâmicos aparecem como seres sem sangue. Né? O que seriam seres sem sangue? Sem sistema de refrigeração, sem radiador? Seres sintéticos, né? Seres sintéticos. A dona Irene Gran, que há 30 anos falava que os greys eram robôs biológicos. A dona Irene Gran, a querida pioneira que foi quase uma mãe para mim. Foi uma cidade, na verdade. Van, uma pergunta para você. Como que o Zecharia Sitchin chegou a essas conclusões? A história do Zecharia Sitchin vem desde a infância dele, né? Então ele sempre buscou saber quem eram os tais Nefilim bíblicos. Ele teve um confronto com o professor dele, onde o professor lia aquele famoso verso bíblico: havia gigantes na terra. E o Sitchin levanta a mãozinha dele, lá com seus 8, 9 anos de idade, e fala: professor, mas por que você está falando que Nefilim é gigante? Sendo que o sentido real da palavra significa o povo do Shem, né? Que numa tradução, uma interpretação mais apurada seria o povo das naves espaciais. O professor falou: senta aí, cala a boca, a Bíblia não se discute. Aceita-se? O City foi com isso para casa, foi com isso na cabeça para casa, imensamente chateado, e ficou com isso para sempre na cabeça. E ele não parou mais. Ele teve acesso ao conhecimento de várias línguas do Oriente Próximo. Ele pôde estudar as línguas arcaicas da Europa, do Oriente. Ele teve acesso, ele estudou história, ele tinha mestrado em história econômica.
Então, o Sitchin, ele começou a investigação dele a partir dali. Ele, muito novinho, morava na Palestina e depois foi para Londres e depois para os Estados Unidos e participou de muitas, como é que se diz, instituições, né, de estudos orientais, e ele se aprofundou muito nisso. Ele era realmente um dos únicos estudiosos da época dele que tinha a capacidade de ler a língua suméria, os textos sumérios, diretamente nas tabuletas de argila. Ele era um dos únicos a conseguir fazer isso. Muita gente questiona, porque ele traduziu errado, porque não sei o quê. Ele não traduziu, ele usou as traduções que já existiam, ele comparou essas traduções umas com as outras, as que já estavam disponíveis, e aí ele colheu dessas todas essas traduções comparativamente o que era mais coerente para ele, o que fazia mais sentido. E aí sim, ele conseguiu ir desvendando esses textos e a história real que lá tinha, sempre comparando com o bíblico, com o Gênesis bíblico. Ele usou muito o Gênesis como comparação. E como ele tinha um conhecimento profundo do hebraico, ele percebeu em algumas palavras que se conectavam com o acadiano e com o sumério e davam um outro sentido para aquilo que os estudiosos da época consideravam apenas mitologia. Então ele conseguiu ver ali uma intrincada história da humanidade com um aspecto muito mais interessante do que a gente costumava ler nos livros de história, né? Então ele viu realmente a criação da raça humana através dos Anunnaki por engenharia genética. Existe no texto referências a procedimentos médicos biológicos. Isso tem detalhes e a gente consegue perceber. No Mailish, nós temos uma passagem onde mostra o procedimento feito pelo cientista, chefe da missão, que o Enki, o senhor Enki, ou o deus Enki, né, da mitologia suméria, fazendo procedimentos médicos junto com sua parceira nessa experiência, a Niruzag, né, onde eles misturam o material do ser primitivo que aqui estava na Terra e que o Sitchin sugere que seja o Homo erectus. O material genético. Mistura o material genético desse ser primitivo que já existia na Terra, o Homo erectus, na fase Homo erectus, já bem próximos, né, do que nós seríamos um dia. Bem primitivo. Juntando com o material genético dos Anunnaki. E no texto traz até o nome do Anunnaki que cedeu o material genético. No texto, cheio de alegoria, uma linguagem bem arcaica, você vai ver que o Anunnaki foi sacrificado, o sangue foi tirado de um sacrifício. É óbvio que são linguagens, alegoria, assim como nós temos o Gênesis, que é a alegoria pura, né? Nós temos a mesma, isso se repete nos textos mesopotâmicos. Mas, com os olhos da nossa era, o Sitchin percebeu que, peraí, eles estão fazendo aqui um bebê de proveta. Bebê de proveta, que coisa. Você consegue colocar as coisas com muita clareza, Van, muita clareza. Isso é fascinante no teu livro. E olha que é um tema espinhoso, complicado. Eu vou te sugerir que na próxima edição do teu livro haja uma espécie de um organograma ou uma árvore genealógica para a gente não se perder nesses nomes, Ninurta, Melquisedeque, sei lá. Me diz uma coisa, qual é a intersecção entre as tabuletas sumérias e o Velho Testamento? Total. Total. Total conexão. O Gênesis bíblico não passa de um resumo resumidíssimo das antigas tabuletas mesopotâmicas, onde a história é contada de uma forma muito mais detalhada, com mais detalhes,
E é aí onde se consegue perceber realmente o que aconteceu, porque no Gênesis a gente não tem como perceber o que aconteceu. Agora, se você pega um texto já traduzido dessas tabuletas, como eu especifiquei, o Enuma Elish, mas temos o Atrahasis também, a Epopeia de Gilgamesh, qualquer um desses textos que você pegar, você vai ver a mesma história. E é óbvio que com a nossa visão, a gente consegue perceber as mesmas coisas que o Zeharia Sitchin percebeu. Não é tão difícil assim. Né? Ele não viu nada absurdo. Ele viu com Não viu clareza nada absurdo. algo que era difícil de ser entendido. Porque era sempre interpretado como mitologia. A gente pega a tabuleta, por exemplo, aquela que eu sempre cito em palestras, a lista protodinástica dos reis sumérios. Muito bem. A frase que inicia nessa tabuleta é: quando a realeza desceu dos céus. Começa por aí. Né? A Lulim governou por 448 mil anos antes do dilúvio. Meio milhão. Eu falei errado, né? Ele governou do ano 448 mil ao 300 e não sei quanto antes do dilúvio. Ele governou 30 chars. Né? 8 chars. Ele governou 8 chars, o que corresponde a 30 mil anos terrestres. Quando os estudiosos viam esses números, que para eles eram absurdos, quando que uma pessoa vai viver 30 mil anos? Isso é mitologia. Isso é mitologia, claro. Agora, se nós temos uma referência científica de que há relatividade do espaço-tempo e que, conforme a órbita do planeta desses caras, o tempo lá pode girar de um jeito e o nosso tempo aqui na Terra de outro, o que os torna imortais aos nossos olhos quando eles estão aqui. Uhum. Um filme interestelar explica isso muito bem. Né? O tempo passa diferente aqui e lá. Aqui e lá. É verdade. Há circunstâncias, por exemplo, eu cito duas. O Travis Walton foi abduzido por 5 dias, mas pareceu para ele que foi 1 hora ou 2. E o Cabo Valdez foi abduzido por 30 minutos, mas pareceu para ele que foram 3 dias. Então... Daí, relatividade, tempo e espaço, existe. Então, esses 30 mil anos que o cara governou lá atrás, antes do dilúvio, o que parecia ser um tempo mitológico, é muito bem possível, nos tempos de hoje, nós compreendermos como isso pode ter acontecido. Sim, sim. Há uma teoria de que a expressão 40, que é muito usada na Bíblia, na realidade não significa 4 com 0, mas significa um recorde, uma coisa assim nunca alcançada. Então, 40 podem ser 4 anos de jejum ou 400 anos de jejum, uma coisa nunca alcançada. Isso daí, os números para os Anunnaki eram algo assim muito importante para eles, né? Eles mesmos eram, como? Eles eram cientistas. Sim, eles eram cientistas, eram filósofos, eram doutores em tudo que você possa imaginar, né? Geometria, medicina, tudo mais. Vocês fiquem quietos e me deixem dar essa entrevista para o Jevaé. Muito bem. Então, o que a gente percebe muito, que é muito interessante, Não tem problema. Eu já tentei dizendo que adota cães. Não tem problema. Mas vamos fazer o seguinte: vamos continuar essa conversa na semana que vem? Até porque o nosso tempo aqui já está estourado. Porque eu acho que você tem muito a falar e nós queremos ouvir tudo. Tá bom, Jevaé.
Você que sabe. Continua Ó, semana que vem. tá bom, Por ok. enquanto, muito obrigado. Olha, eu admiro Obrigada. muito o seu trabalho. Eu considero você assim, uma das maiores revelações dos últimos anos da ufologia. O teu trabalho tem que ser conhecido. Eu quero saber se você me permite que eu passe as páginas no vídeo. Claro que permito. É claro que eu permito. Vou fazer isso porque as pessoas vão ter ideia também da qualidade gráfica do teu trabalho. Tá bom, Gilberto. Vamos fazer. Quantos, Pode mostrar aqui. quantos cães? Logo eu libero para o público. Logo eu libero todo esse material para o público. Tá ótimo. Primeiro, com os apoiadores que têm, né, prioridade. Afinal, foram eles que estiveram lá no início comigo, apoiando, né, fazendo isso acontecer. Mas logo eu libero para o público. Não demora muito mais agora. Quantos cachorros você tem agora? 13. 13. Todos recolhidos da rua, todos Bem ali. castradinhos, chipar. Esse aqui é o Joca. Joca! Jocão, Jocão. Que lindo, Joca. Legal. Ele é a coisa mais Esse fofinha. trabalho também que você faz de tirar cãozinho da rua e levar para casa. Aconteceu. Eu não queria, não, sabe? Mas é que a gente não tem coração de pedra, né? Vai fazer o quê? Aí junta essa montoeira aqui nojenta. É muito bom ser humano. Muito obrigado, Van. Eu que agradeço, Gevaia, pelo convite, sempre à disposição. Obrigada por tudo, Gevaia, por tudo que você representa na minha vida. Por tudo, tudo. Te agradeço. Você é o meu angel, meu anjo. Valeu. Tá? Obrigado. Fica com Deus e com os deuses. Gostaram da entrevista? A TED é sempre excelente. Ela fez um curso no ano passado, aqui em Curitiba, quando ainda não havia pandemia, então foi presencial e também à distância. E todos amaram a TED. Todos, mais de 100 pessoas amaram a TED. Não tem como não amar a TED. Além de tudo, ela mora aqui perto, em Mandirituba, numa área rural, e ela adota mais de 30 cães. Ela toma conta de mais de 30 cães. Tá? É uma pessoa notável em todos os sentidos. Olha, na semana que vem, nosso entrevistado será o rabino cabalista hebraico Paulo Sérgio Batalini. Aquele que também é conhecido na internet como Deepak Vedas, e que fará o curso no dia 18 de julho, daqui 2 semanas e meia, manifestações ufológicas registradas em código secreto na Bíblia. Uma releitura das escrituras sobre a ótica da criptozoologia e da criptologia hebraica. Ufocriptologia é uma palavra que ele criou para definir a investigação de ocorrências ufológicas codificadas na Bíblia, em especial na sua versão hebraica, que ele domina. É uma área nova. Assim como tem a ufoarqueologia, tem agora a ufocriptologia. Eu não perderia esse curso por nada. Mas é isso. Estamos no fim do nosso programa. Gostou? Dá seu like. Não gostou? Dá seu dislike. E inscreva-se no canal. Só por favor, não fica criticando eu falar de política, porque eu sou como vocês. Eu tenho o direito de ter minha opinião. Sou um brasileiro que paga os impostos direitinho. Eu quero dizer que esse programa é um oferecimento da Trindade Empreendimentos Imobiliários, do meu grande amigo Júlio Zilli, de Araranguá, em Santa Catarina, e do Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, também do meu querido amigo Wilson Pickler, grande apoiador da ufologia brasileira. Pois é. Mas antes de eu ir embora, eu quero lembrar a vocês que meu novo site de viagens está no ar, no endereço que vocês veem na tela, viagecomgevaer.com.br, viagem com J, Gevaer com G. Nesse ano, infelizmente, devido à pandemia, nós só poderemos fazer uma viagem, que será para a Amazônia, para apenas 22 pessoas. Não tem mais lugar no barco. De 3 a 7 de dezembro. Logo eu terei um trailer para vocês, tá? No ano que vem nós teremos viagens para Área 51, Roswell, Tunguska, Ilha da Páscoa, Cerro Uritorco, Nazca, Machu Picchu, Caral, por aí vai. Por
meus amigos, veja no encerramento do programa o que nós estamos preparando com muito amor, com muito capricho para vocês para o ano que vem. E eu os saúdo, desejando um bom resto de noite e voltamos a falar na quarta-feira da semana que vem. Um grande abraço.